Olá pessoal, hoje vamos conversar um pouco sobre a base média de um triângulo. Meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e aproveito e peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esses conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. A questão nos informa o seguinte: o trapézio ABCD é retângulo e o triângulo BCD é isósceles de base BC. Determine. A letra B e a letra C da questão que vai nos perguntar sobre a base média. Antes a questão começa nos perguntando qual é a medida da base maior do trapézio. O trapézio, como ele disse, é esse aqui, o ABCD. Isso aqui tudo é um trapézio. Ele me diz que aqui é a base menor, precisaria dizer. E me pergunta qual a medida da base maior. Vamos usar algumas estratégias. Antes, eu quero informar isso aqui a vocês. No triângulo isósceles, a altura relativa à base é também a mediana. O que é mediana? Mediana é aquele segmento que divide a base em duas medidas iguais. Vamos traçar essa altura. Ela está aqui. O que esse teorema me diz? Que a altura relativa à base, essa base BC do triângulo, olha que eu estou olhando para um triângulo, esquece o trapézio por enquanto. Aqui nós temos a altura e o teorema me diz que a mediana divide a base em duas partes iguais. Agora, antes de dizer a medida da base, olha para essa figura aqui, que eu estou passando o mouse. Note que ele é um retângulo. Sendo um retângulo, essa medida daqui de baixo é igual a essa medida cá de cima. Ou seja, ele vale 14 centímetros. E o teorema me diz que essa altura divide a base em dois lados iguais, duas partes iguais. Ora, se essa parte aqui ficou valendo 14, a de cá também vai valer 14 centímetros. Beleza? E está respondido. Qual a medida da base maior do trapézio? 14 mais 14, 28 centímetros. Vamos nas outras perguntas. Mas antes eu quero ler esse teorema aqui com vocês. Vai ser importante para a gente responder as questões. O teorema da base média do triângulo, que é o assunto do nosso vídeo, afirma que, dado um triângulo qualquer, o segmento com extremas nos pontos médios dos dois lados desse triângulo é paralelo ao terceiro lado, e sua medida é igual à metade desse terceiro lado. Você talvez não tenha entendido nada, eu li rápido intencionalmente. A gente tem que ler com mais calma. Só depois que a gente souber o que vai fazer, que a gente parte para uma leitura rápida. O que ele me diz é o seguinte: o teorema da base média de um triângulo, por exemplo, se eu olhar esse triângulo aqui, o triângulo BDC, base média, ele tem 3. Aí o teorema vem e me diz que o segmento com extremos nos pontos médios de dois lados desse triângulo, por exemplo, se eu quero pegar a base média relativa ao lado DC. O triângulo tem 3 bases médias. Eu tenho que saber em relação a qual lado eu estou falando. Nesse caso agora, antes de resolver a questão, estou falando do lado DC. Então a base média vai ser um segmento aqui que, como o teorema me diz, liga os pontos médios. Ora, o ponto médio desse lado vai estar mais ou menos aqui. O ponto médio do lado BC vai estar mais ou menos aqui. Então, quando eu traçar uma reta, eu já posso afirmar que ele é paralelo ao terceiro lado, ao lado DC, e a sua medida vai ser igual à medida desse terceiro lado. Eu não sei quanto é o lado DC, a questão não me diz, e também não me interessa saber. Mas eu sei que quando eu traçar a base média, vai valer metade dessa medida daqui. Por exemplo, se aqui estiver valendo 40, a base média vai medir 20. Mas vamos para a questão. A letra B me pergunta: a base média do triângulo ABD, quem é o triângulo ABD? É esse aqui. A base média do triângulo ABD em relação à base AD. Então eu quero a base média em relação à base AD. Se é em relação à base AD, eu vou pegar os pontos médios dos outros dois lados, pegar o ponto médio do lado AB, pegar o ponto médio do lado BD, juntar eles e terei a base média. Olha ela aqui, cheguei exatamente no meio desses lados. E o teorema acabou de nos informar
que a medida dele é a metade desse lado aqui, do terceiro lado. Então, se aqui vale 14, a base média vai medir 7 centímetros. A próxima pergunta é a base média do triângulo BCD, que é esse maior aqui, triângulo BCD, em relação, importantíssimo, eu tenho que saber em relação aqui, em relação à base BC. Então, quando a gente traçar a base média, ela vai ficar mais ou menos por aqui. Eu tenho que procurar o ponto médio do lado BD, tá por aqui assim. Tenho que procurar o ponto médio do lado DC, e aí eu traço junto os segmentos e terei a base média. Olha ela aqui. Que é mais que o teorema nos diz que ela vai ser igual a metade do terceiro lado. Ou seja, se o terceiro lado vale 28, ela vai valer 14 centímetros. Beleza? Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a continuar produzindo mais material. Bons estudos e um forte abraço para todos vocês.